Os temas que nós vamos abordar no decorrer da apresentação vai ser o conceito de usabilidade, ou seja, o que significa esse termo. Em seguida, a relevância da usabilidade na área da tecnologia da informação, ou seja, qual a importância de se aplicar a usabilidade na criação de sites e também de sistemas web. As 7 regras básicas que a usabilidade na web tem. E, por fim, a inspeção de usabilidade, que também é conhecida como testes de usabilidade. Próximo slide. O que seria, então, usabilidade na web? A norma ISO/IEC 924111, do ano de 1998, ela define usabilidade como a capacidade de um produto ser usado por usuários específicos para atingir objetivos específicos, com eficácia, eficiência e satisfação, em um contexto específico de uso. Então, a usabilidade ela pode ser utilizada também para ela designar o grau que o usuário vai conseguir realizar uma determinada tarefa. Isso com foco na interação com os sistemas web ou com os websites. Nós podemos dizer que um website ele tem usabilidade quando ele possui funcionalidades corretas. Por exemplo, se eu tenho um botão para enviar dados de um formulário que foi preenchido pelo usuário, esse botão, todas as vezes que o usuário clicar nele, ele deve estar funcionando. Falando um pouquinho da eficiência, os arquivos que estão dispostos dentro do site, eles devem ser carregados com eficiência, não deve ficar demorando muito para carregar. Então, a gente não deve inserir muita coisa no site para ele não ficar muito pesado. O site também, vamos supor, um sistema de uma empresa que tem um portal do usuário e tem a aba boletos. Ele deve emitir uma mensagem e relembrar o usuário quando o boleto ele está quase vencendo. Deve ter também a facilidade de aprendizagem, tratando de um website. Se tem um campo celular, deve ter uma máscara explicando que o usuário deve adicionar o DDD junto ao número do celular. Porque se não tiver, o usuário pode colocar sem o DDD. Próximo slide, por favor. E qual que é a relevância da usabilidade na web? Quais são os 3 pilares que a usabilidade ela é voltada? O primeiro é a eficiência, que é para obter a precisão em relação aos objetivos e a quantidade de recursos gastos. O segundo é a eficiência, para obter os resultados esperados, mas também acessar as informações corretas. E o terceiro é a satisfação, que, no caso, o produto deve ser aceito pelo usuário, causando conforto. No caso, o produto é simbolizado, como eu já havia falado, por sistemas webs ou websites. Pode passar para o próximo, Bruno. Bom dia, pessoal. Agora eu vou continuar um pouquinho sobre a linha de raciocínio que a Nath já introduziu. Um pouquinho sobre o que a Nath estava comentando, existem algumas regras básicas que possam nortear a criação e a utilização da usabilidade quando a gente termina algum sistema ou algum projeto. Existem 7 regras básicas que elas colaboram para a facilidade de aprendizado, pois com ela, os usuários conseguem explorar rapidamente o sistema e realizar as suas tarefas com mais facilidade.
Vou abordar um pouquinho de cada uma. A primeira é a clareza na arquitetura da informação, ou seja, é importante que o usuário consiga distinguir o que é prioritário e o que não é no site. Por exemplo, os menus em que ele vai acessar as abas, vamos supor que ele quer cadastrar um novo cliente. A informação prioritária para ele ali é achar o menu dos clientes, para ele poder cadastrar. A tela de cadastro, ela é secundária no site. Então, a primeira vista do usuário tem que ser o menu onde ele vai achar o que ele precisa fazer ali dentro do sistema. A segunda é a facilidade de navegação. Dentro de um sistema ou de um site, por exemplo, o usuário deve conseguir acessar as informações com, no máximo, 3 cliques. Essa regra, eu acho que ela é famosa dentro da nossa área, pois existem alguns estudos que mostram, por exemplo, se o usuário acessa um site pela primeira vez e ele precisa buscar alguma informação ali dentro, se com no máximo 3 cliques ele não achar, ele provavelmente vai para o site concorrente. A terceira é apresentar simplicidade. Quando o usuário ele navega dentro de um sistema, ele quer encontrar o mais rápido possível o objetivo da sua busca. Por isso, deve ser evitado qualquer exagero. Um exemplo é quando a gente precisa buscar alguma informação dentro de um site e começa a aparecer aquele tanto de pop-up na tela e a gente tem que ficar fechando para conseguir fazer alguma movimentação ali dentro. Provavelmente a gente vai desistir e vai procurar um site mais enxuto, mais simples. A quarta é a relevância do conteúdo. O usuário deseja textos objetivos. Não adianta a gente encher uma tela com um texto gigantesco, sendo que o usuário vai ali dentro, por exemplo, só para procurar o número de telefone daquele estabelecimento, se for no caso de um site. Manter a consistência. Manter um padrão a respeito do que acontece ali dentro do site. Um site, por exemplo, ele deve ser gerenciado como um projeto único de interface com o usuário. O projeto ele tem que ter uma relevância também e tem que ser conciso. Por exemplo, se eu tenho várias páginas, é legal eu manter um padrão de cor, de fonte, fica melhor para o uso do usuário ali dentro. Tempo suportável. O tempo para carregar uma página, para realizar um processo, deve ser no máximo uns 10 segundos. Lógico, a gente tem que entender também que o ambiente que o usuário está utilizando tem que suportar e contribuir para que seja possível concluir esse tempo. Mas mais que 10 segundos, o usuário provavelmente vai achar ou que travou, ou que aconteceu alguma coisa que ele não consegue arrumar, e provavelmente ele vai perder o interesse no que está fazendo ali. Se for no caso de um site, ele provavelmente também irá mudar para algum outro. Por fim, a sétima regra, ela resume todas as anteriores e o principal objetivo da usabilidade, que é o foco no usuário, focar a experiência do usuário, a fim de que ele possa fazer o que ele tem como objetivo de maneira rápida e fácil. Às vezes a gente fica tanto tempo fazendo um sistema que para a gente entrar nos menus, acessar as funções, fica fácil, porque foi a gente que desenvolveu ou a gente que participou do projeto e a gente acaba perdendo aquele olhar do usuário. Por isso, a importância e a relevância da usabilidade na web. A Nath vai dar continuidade. Entrando agora na questão da inspeção de usabilidade, também conhecida como os testes de usabilidade, ela tem por principal objetivo encontrar problemas de usabilidade e fazer recomendações, a fim de eliminar os problemas e melhorar a usabilidade do design. Existem 4 tipos de inspeção de usabilidade, e nós vamos explicar agora um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro tipo são as revisões sistemáticas. Ela é uma análise estruturada
de qualquer produto por uma equipe de especialistas. Dentro da engenharia de software, o produto ele pode ser um programa ou um sistema operacional. No caso da usabilidade da web, é o website ou um sistema web. E as revisões, elas podem ocorrer ao longo das diferentes etapas do desenvolvimento. E aqui tem uma lista das 6 questões que são empregadas na revisão sistemática. A primeira é a intenção junto da ação, e a ação ela é um conjunto de ações que é possível e correta, será suficientemente evidente para o usuário, e se no caso ela for compatível com a intenção. A segunda questão é a ação-forma. O usuário ele consegue estabelecer a conexão entre a descrição da ação correta e o que ele intenta fazer, ou seja, o que ele deseja fazer. A terceira questão é a ação-saída, que emite o retorno da informação. O usuário ele receberá um retorno no mesmo local e com o mesmo estilo nos quais ele executou a ação. É uma pergunta que a gente deve sempre estar executando. A quarta é o resultado forma. O usuário interpretará corretamente a resposta do sistema para a ação executada? O usuário saberá se fez a escolha correta a partir da resposta do sistema? A quinta questão é a forma-análise. O usuário analisará corretamente os resultados e ele conseguirá verificar se está mais próximo de sua meta? E a última é a ação futura e o foco. Se a meta intentada não for execuível, ou seja, ou ela puder ser reformulada, o usuário conseguirá entender que o que ele está tentando realizar não pode ser concluído nas condições atuais? Ou o usuário encontrará outras métodos? Ou seja, se ele não está conseguindo executar uma coisa, tem que emitir uma mensagem de erro para o usuário. Ele não pode ficar tentando executar aquela ação e não está conseguindo e não obter uma resposta. Ele sempre tem que ter uma resposta. Então, a gente sempre tem que pensar no futuro. E se o usuário não conseguir fazer da forma que eu imaginei? Pode passar para o próximo slide, por favor. O segundo tipo é a inspeção baseada em diretrizes de projeto, guias de estilo e padrões. As diretrizes de projeto, elas se apresentam sob a forma de sugestões e recomendações técnicas, que sumariam o conhecimento e a opinião metodológica corrente, segundo o CRUI 83. Elas podem ser genéricas, que é quando enumeram princípios gerais e se aplicam a qualquer contexto de projeto. Ou elas podem ser também específicas, que é quando elas explicitam detalhes particulares a contextos. Já as guias de estilo e padrões, elas documentam padrões industriais e contêm informações prescritivas ao invés de sugestivas. Ou seja, elas resumem normas que são relacionadas com o estado dos dispositivos interativos disponíveis no contexto considerado. Pode passar para o próximo. Dentro dessas 4 opções de expressão, a avaliação heurística talvez seja a mais famosa e a mais utilizada. Ela foi criada lá em 1990 por esses 2 autores, o Nielsen e o Molick, e ela trata-se de uma lista de técnicas
usados para inspecionar e auxiliar na identificação de problemas de usabilidade em uma determinada interface. Durante a inspeção, existem alguns avaliadores e especialistas que utilizam de usabilidade para examinar e observar se cada elemento da interface está de acordo com as listas de princípios de usabilidade, também conhecida, como o próprio nome diz, heurísticas. Os autores dessa lista, eles recomendam utilizar de pelo menos de 3 a 5 avaliadores dentro de uma interface. Existem diversas listas de avaliação heurística, se vocês procurarem, por exemplo, no Google, mas a original e a mais famosa é a do Nilsson e do Mollek. Ela trata de 10 princípios fundamentais. Uma coisa que eu coloquei aqui é importante frisar, que a avaliação heurística, ela usa de profissionais específicos dessa área. Então, ela não substitui os testes de usabilidade com o usuário final. Agora eu vou citar e explicar um pouquinho para vocês sobre as 10. A primeira seria diálogo simples e sucinto, ou seja, exatamente a informação que o usuário precisa. A segunda é utilizar de linguagem do usuário. A gente tem que lembrar que o sistema ou o site foi desenvolvido para o usuário final. Portanto, não adianta a gente usar de termos muito técnicos. A terceira é reduzir ao máximo a sobrecarga de memória do usuário. O usuário não tem que ficar lembrando de comandos específicos. A gente que é o profissional, que tem a técnica e o estudo, sim. O usuário ele tem que conseguir, por exemplo, usar um site ou um sistema sem precisar ficar lembrando que você der Ctrl Alt e o move de tela. Não, ele tem que conseguir fazer tudo por meio de interface clara e objetiva. A quarta é a consistência. O mesmo comando ou ação deve ter sempre o mesmo efeito. Por exemplo, se eu coloquei um botão verde, se o usuário apertar aquele botão verde, ele vai salvar a informação. Então, todas as minhas telas, aquele padrão de botão vai ser para salvar. Não adianta eu colocar um botão verde na outra tela, dizendo que se ele apertar ali, ele vai apagar um dado. Porque provavelmente, com o uso constante do sistema, o usuário nem vai mais ler. O cérebro dele já vai olhar aquele pontinho verde ali no campo e já sabe que é ali que ele vai salvar o que ele está fazendo. A quinta é um feedback. A Nath já até falou um pouquinho sobre isso. O sistema sempre deve informar o usuário sobre o que está acontecendo ali dentro. Por exemplo, se ele apagou, clicou no X e vai apagar sem querer um dado ali dentro do sistema. Antes de apagar, o sistema tem que dar um aviso. Mais comum seria, você realmente deseja apagar esse dado? O sistema, assim, dialoga diretamente com o usuário e evita que ele faça ações indesejáveis. Vamos para a próxima. Sexta, saídas claramente demarcadas. É sempre importante o sistema ter aquele xizinho, preferencialmente vermelho, porque o usuário já está acostumado com esse tipo de nomenclatura de cor, e tem que ser sempre bem definido. Ele deve conseguir abordar uma tarefa ou fazer uma operação a qualquer momento. Sétima, atalhos. Abreviações, teclas de função, duplo clique, função de volta, são atalhos para os usuários mais avançados consigam utilizar o sistema de uma maneira mais rápida. É legal também a gente usar os atalhos mais conhecidos. Oitavo, mensagens de erros objetivos. Eu não vou colocar, por exemplo, como o exemplo anterior que eu estava dando. O usuário sem querer apertou ali o X e vai apagar um dado. Não adianta eu colocar um texto gigantesco de será que você realmente deseja apagar o usuário fulano de tal, CPF e tal? Não, a mensagem tem que ser bem clara. Você realmente deseja apagar este dado? Nona, definir erros. Conhecer as situações mais recorrentes, os erros mais recorrentes do seu sistema e que geram erros, modificar a interface para evitá-los. Eu acredito que essa nona, ela vai acontecer e vai ser corrigida depois que realmente acontecer algum desses tipos de inspeção. Depois que a gente analisar como o usuário utiliza o sistema,
Nós vamos conhecer os erros mais comuns e vamos conseguir preveni-los. Por fim, a 10ª, que é a ajuda e documentação. Claro que se a gente está fazendo vários testes de usabilidade, o sistema tem que ser o mais claro, objetivo e fácil de acesso do usuário, mas a gente sabe, pode chegar algum momento, que algum usuário novo ou leigo vai precisar de uma ajuda ou vai procurar a documentação. E essa tem que estar sempre de fácil acesso para todos os usuários do sistema. Por fim, o último tópico de inspeção é a fundamentada na perspectiva. Ela é um método que surgiu para desenvolver uma nova estratégia de inspeção mais rápida. Ela foca a viabilidade, a efetividade e o escopo do produto. Ela se prioriza em 4 pilares, que seria análise de produtos a partir de 3 perspectivas diferentes, que é a dos usuários iniciantes, os experientes e os profissionais das áreas, que são os testers. Depois, a utilização de roteiros para processos. Nós temos que ter um script ali para poder, sempre, por exemplo, os erros mais comuns, a gente já tem que ter anotado e seguir um roteiro para verificá-los. A terceira seria a incorporação de resultados esperados a partir de um processo de inspeção bem definido. Nossos resultados, eles vão vir a partir dos tópicos anteriores, que seriam os roteiros pré-estabelecidos e as análises dos participantes. Por fim, o pré-estabelecimento e checagem dos critérios de inspeção. Por exemplo, se for um sistema básico e que os usuários já estejam acostumados, por exemplo, à implantação de um módulo novo, talvez não seja necessidade de eu seguir a avaliação heurística, que é um pouco mais demorada e mais abrangente. Para concluir a apresentação e abrir para vocês poderem comentar um pouquinho, a gente conclui que a usabilidade ela é essencial para uma boa interação entre o usuário e o sistema, gerando assim eficácia, eficiência e satisfação. É importante a gente lembrar que hoje em dia existem diversas opções para o cliente procurar na hora de desenvolver o site, diversos profissionais, e a gente vai se diferenciar do concorrente, por exemplo, se a nossa interface for de mais fácil acesso, tiver mais priorização do usuário, e se ele se sentir mais seguro procurando a nossa empresa. E atingindo os 3 objetivos que a Nath explicou lá no comecinho, são usadas diversas técnicas e abordagens, priorizando proporcionar a extrema facilidade para o usuário, manusear a sua ferramenta e cuidando sempre do design para que isso seja agradável e confortável ao usuário final. Essa aqui também são um pouquinho das referências que a gente utilizou para desenvolver esse trabalho.